Olá, caros alunos. Nós vamos falar hoje de mais uma história da mitologia grega que, assim como diversos outros mitos, também possui diversas versões. Eu vou trazer aqui uma das versões da história de Eros e Psique. E vocês podem também encontrar outras versões, então às vezes há uma modificaçãozinha, mas todas elas começam da seguinte maneira. Começam com a tentativa de um rei de Mileto de ter um herdeiro ao trono, ou seja, do sexo masculino. Porque ele tinha duas filhas, mas nunca teve um filho. E na terceira tentativa, ele acabou tendo novamente uma menina, a quem ele deu o nome de Psique. Então, nesse terceiro momento, nesse terceiro filho, ele acaba tendo uma educação um pouco diferente com Psique. Psique ela é diferente das outras filhas em vários sentidos. Além de se interessar pelos estudos e pela cultura, ela também era a mais bela das três. E nem se preocupava muito com a aparência não, enquanto as outras eram vaidosas, ela não tinha essa preocupação não. Por causa de todos os atributos que ela tinha, ela acabou despertando a paixão de vários homens de várias regiões que vinham fazer homenagens a ela, inclusive homenagens que eram feitas somente aos deuses, principalmente a deusa da beleza, Afrodite. Como nós já vimos em outras aulas, os deuses na mitologia grega, eles eram antropomorfizados. O que significa? Eles tinham formas humanas, eles tinham características humanas. E nesse caso, Afrodite, a deusa, ela ficou satisfeita com isso? Lógico que não. Então ela ficou enciumada e passou a sentir que essas homenagens que eram feitas a ela deveriam ser feitas a ela, a Afrodite, e não a Psique. Então ela ficou revoltada com isso. Então ela mandou que seu filho Eros, que é aquele que era responsável pelas flechadas do amor, aquele o Cupido, fizesse com que ela se apaixonasse pelo homem mais feio e mais desonesto da face da terra, ou mais vil. Mas Eros, ao chegar próximo de Psique para cumprir a ordem da mãe dele, ele acabou também se apaixonando por Psique. Ou seja, ele acabou se ferindo com sua própria flecha, a flecha do amor, ele acabou se apaixonando por uma mortal. Mas apesar de escapar desse destino, Afrodite ela deseja impor a Psique vários castigos. E Psique passou longo tempo sem conseguir um esposo, mesmo sendo admirada por todos os homens. Então ela impediu que ela se casasse. Por esse motivo, o pai dela foi até o templo de Apolo, que, como nós já vimos em outras histórias, era o lugar que era responsável pelos presságios. E lá o pai de Psique recebeu a determinação de que deveria levá-la ao alto de um monte, onde ela seria desposada por um monstro. Em algumas versões é uma serpente, em outras versões é uma quimera, depende muito da versão do mito. Mas a história é essa, ela foi levada ao alto de um monte, e nesse monte ela seria desposada por um monstro da mitologia grega. Assim que Psique foi deixada no monte, o Zéfiro, que é o deus do vento do oeste, levou até um lindo vale, onde havia um castelo e várias criadas invisíveis, que serviam a ela. Então ela não via, mas ela era servida o tempo todo, era satisfeita nas suas necessidades. Ela achava tudo magnífico, mas estava se preparando para o pior, porque estava previsto que ela casaria com o monstro. Esse era o vaticínio do oráculo, não é? Mas, ao contrário disso, quem apareceu? Eros. E todas as noites ele ia no quarto dela, saía pela manhã, tratava ela com muito carinho, muito zelo em todas as situações, mas um detalhe, nunca deixou que ela visse o seu rosto. Inclusive, fez com que ela prometesse nunca tentar vê-lo para preservar não só a relação, como dos futuros herdeiros. Com o passar do tempo, ela se sentia extremamente feliz, porque o marido dela era o melhor dos esposos e a fazia sentir o mais profundo amor. Mas ela resolveu fazer um pedido arriscado, porque ela estava se sentindo um pouco prisioneira ali dentro, mesmo sendo satisfeita. E ela pediu para visitar os pais dela. E lá ela acabou contando tudo o que aconteceu e acabou revelando às irmãs, que estavam invejosas, que não tinham visto o rosto do esposo. Então suas irmãs alertaram Psique para o fato de que ela talvez realmente tivesse se juntado a um monstro sem saber, o que fez com que ela ficasse ainda mais curiosa, principalmente porque ela já estava grávida de um filho dele. Então imagina, nossa, será que é um monstro mesmo? E as irmãs dela invejosas, foram ali jogando aquele balde de água fria na felicidade dela. Por causa disso, ao retornar, enquanto Eros dormia, Psique fez o quê?
se aproximou dele com um candelabro para enxergá-lo na escuridão. E foi assim que ela contemplou o mais belo homem que ela já tinha visto em toda a sua vida. Ela ficou tão extasiada que acabou derramando um pouquinho de óleo do candelabro no peito de Eros. E Eros, lógico, acabou acordando, ficou irado com ela porque ela descumpriu a promessa, né? E como o amor não pode sobreviver com a desconfiança, o que ele fez? Abandonou Psique à própria sorte. O que por si só já era um problema, porque a gente viu que Afrodite continuava a todo custo tentar impor alguma punição a ela de alguma forma. Então, abandonar da própria sorte já era uma punição. Psique ficou inconsolável e por isso tentou tirar a própria vida, atirando-se em um rio. Mas o próprio rio trouxe Psique até a margem, né? E Pan, que é o deus dos bosques, aconselhou Psique a tentar reconquistar o amor de Eros. Então, como que ela poderia reconquistar o amor de Eros? Psique, então, ela passou a procurar por Eros em todos os lugares, chegando a um templo no alto de um monte, né, que estava todo bagunçado, né? Tinha trigo, foices, ferramentas de agricultura, tudo espalhado. Então ela começou a organizar o templo, né? E o templo, ele pertencia à deusa Deméter, que é a deusa da agricultura e da gestação. E como ela organizou o templo, né, mesmo sem saber a qual divindade pertencia aquelas oferendas, Deméter apareceu e demonstrou sua gratidão, dando-lhe o conselho de que ela deveria ir ao templo de Afrodite e lhe render homenagens para aplacar a sua ira. Então Psique, ela vai procurar o templo de Afrodite, mesmo receosa, né, do que ela poderia fazer com ela, e foi ao templo da deusa, e lá a Afrodite não escondeu sua raiva, não só por ela ter sido venerada como uma deusa, mas também por ela ter feito o filho dela, né, o Eros, desobedecer às suas ordens. Por isso, ela impôs alguns desafios que Afrodite acreditava serem impossíveis para que ela solucionasse, né? E ela falava com ela: só assim você vai ter meu perdão. Então, o primeiro desafio era que Psique separasse uma grande quantidade de grãos, né, que estavam misturados. Ali você tinha feijão, você tinha lentilhas, cevada, aveia e vários outros. Então Psique, ao olhar aquela situação, ficou desconsolada, né? E ela só tinha uma noite para fazer isso, né? Esse desafio era impossível de se resolver. Mas uma formiga que viu a sua angústia, juntou-se a um exército de formigas e elas fizeram a separação desses grãos para ela. Então Afrodite, vendo que ela conseguiu solucionar o desafio, impôs outro desafio. Psique deveria ir até o local onde pastavam ovelhas de lã dourada e trazer um pouco de sua lã, né, ou melhor, um pouco da lã de cada ovelha para ela. Mas se ela fizesse isso, ela poderia ser morta pelo rebanho, né, porque eram ovelhas bravas, né? Por isso, antes de atravessar o rio, ela foi aconselhada por um junco, né, a esperar que as ovelhas dormissem para cortar a sua lã. Essa é uma das versões. Em uma outra versão, ela apenas retira a lã que estava nos galhos, nos quais as ovelhas se agarravam de vez em quando. Elas se enroscavam no galho, deixava um pouco da lã, ela foi lá nos galhos e pegou. Em vez de pegar da própria ovelha, ela pegava dos galhos. Essa é uma outra versão do mito. Em seguida, Afrodite vai dar uma tarefa mais difícil ainda. Psique, ela deveria escalar um monte altíssimo, guardado por um dragão, onde ela deveria colher num jarro de cristal um pouco da água escura que descia desse monte e alimentava os rios infernais, o Cócito e o Estige. Nessa tarefa, uma grande águia acabou ajudando a Psique, passando pelo dragão e colhendo um pouco da água escura. De novo, ela foi ajudada, né, nesse intuito e conseguiu cumprir o desafio. Então, Afrodite deu a Psique uma quarta e fatal tarefa. Essa sim seria impossível, né, na visão de Afrodite. Ela entregou a ela uma caixinha e ordenou que ela descesse ao fundo do Hades e que se apresentasse a Perséfone, que é a deusa do submundo, e em nome dela, da Afrodite, lhe solicitasse um pouquinho da beleza imortal. Então, como que você vai chegar ao inferno? Psique não teve dúvidas que Afrodite estivesse enviando-a para a própria morte. Mas ela pensou, se é só assim que eu vou conseguir alcançar o amor de Eros, então eu vou tentar.
pensando ser a única forma de chegar ao Hades, ela subiu a uma torre para saltar de lá e morrer. Mas a própria torre lhe ensinou o caminho mais curto para chegar ao mundo dos mortos, né? E instruiu a Psique a levar na boca 2 moedas e em cada mão um bolo de cevada e mel. Olha, as moedas eram para pagar as passagens de ida e volta ao barqueiro Caronte. Caronte era o barqueiro que carregava as almas dos recém-mortos sobre as águas do rio Estige e do Aqueronte, né? Aquele rio que eles atravessavam para o submundo, né? E os bolos serviriam para apaziguar o cão Cérbero na entrada e na saída do Hades, que esse cão Cérbero era como se fosse um gigante, né? Que guardava as entradas do inferno. Chegando na mansão de Perséfone, Perséfone acabou atendendo o pedido feito para Afrodite, mas determinou que, em hipótese alguma, Psique poderia abrir a caixinha que continha a beleza imortal. Assim como Pandora, né, Psique ela também acabou sendo atacada pela curiosidade e abriu a caixa, mas dentro dela não havia beleza, havia apenas um sono infernal que fez com que ela adormecesse como se estivesse sem vida. Eros, ao saber de tudo, né, dos sacrifícios de Psique para reconquistá-lo, foi então até ela e conseguiu retirar o sono letárgico e colocá-lo de volta na caixinha, despertando Psique do sono profundo. Em seguida, ele foi até Zeus e pediu que ele apaziguasse a ira de Afrodite. De que maneira que ele poderia apaziguar a ira de Afrodite? Zeus, após uma assembleia com todos os deuses, mandou que Hermes, o mensageiro, raptasse Psique da terra para os céus do Olimpo. Assim que ela entrou na mansão dos deuses, Zeus foi ao encontro dela com uma taça. Nessa taça tinha a ambrosia, né, que era a bebida da imortalidade. E ordenou que ela bebesse essa taça, né, que ela se tornaria imortal como os deuses. Dessa maneira, Afrodite acabou concordando com a união de Eros e Psique, né, porque ela já era como um deles. Após isso, nasceu a filha de Eros e Psique, a Volúpia, que significa exatamente prazer e bem-aventurança. Quando a gente fala voluptuoso, a gente está falando algo relacionado ao prazer, não é isso? Em suma, Eros e Psique, né, a gente pode ter um simbolismo nessa história da alma, né, Psique não é alma, é a alma que é provada através das dificuldades. E como eu já falei em algumas aulas, né, Eros é exatamente a tradução para o amor ligado aos desejos, e Psique seria exatamente esse conceito de alma, de algo espiritual. Daí a palavra psicologia, que significa etimologicamente estudo da alma, né? Tendo em vista esses conceitos, nós podemos pensar na ideia da alma que, quando passa em cada teste determinado pelas circunstâncias da vida, no caso do mito, né, personificado na deusa Afrodite, ele acaba recebendo, né, a alma acaba recebendo sua recompensa, ou seja, o amor verdadeiro. Basicamente, essa é a história de Eros e Psique. Se você conhece uma versão diferente ou mais interessante, pode deixar nos comentários que vai ser um prazer a gente poder conhecer outras versões do mito, né, e trazer aqui para uma discussão. E se você quiser fazer também alguma analogia, tanto com as questões da psicologia, quanto questões alegóricas do mito, podem também fazer o comentário. Até a próxima aula.